À noite, duas pessoas estão brindando. São dois eunucos, que riem zombeteiramente da Cheon. Um deles comenta que até mesmo a tão exaltada nobre concubina é impotente sem o imperador a observando. O outro pergunta se exaltada. E está mais como infame pela falta de inteligência dela. O mais gordinho concorda. Além disso, ele ouviu que ela parece tão sem graça quanto soa. O imperador tem gostos peculiares, com certeza. Um dos homens serve mais bebida ao outro, enquanto ousa dizer que o imperador se sente atraído pelas pessoas de aparência mais simples, pois está cercado por belezas prodigiosas até onde os olhos podem ver. Dizem que as ervas daninhas raras se destacam em um campo de flores deslumbrante e o pardal feio se destaca entre os cisnes. De qualquer forma, eles só precisam fazer o que discutiram. Ou seja, eles não devem responder nenhum dos chamados da nobre concubina Cheon. Desde que os lábios deles estejam selados, Cheon pode até suspeitar que a doença deles é fingida, mas ela não terá como saber com certeza. Só que quem está vendo essas risadinhas todas é a Cheon. No fim, os eunucos beberam tanto que capotaram. Uma sombra conhecida aparece por ali, e o eunuco que estava dormindo na mesa é acertado. Ele não consegue mover um músculo depois do golpe, mas ele se pergunta se está sob algum tipo de paralisia do sono. Ele pede ajuda ao amigo e tenta fazer ele acordar, mas é novamente acertado. Dessa vez, ele nem consegue mais manter a cabeça erguida ou falar. Ele apenas consegue gemer. Cheon levanta a gola da roupa dele e taca gelo. O eunuco não sabe que feitiçaria é essa e se pergunta se é um assassino. Ou pior, um demônio da paralisia do sono. Cheon então parte para o próximo eunuco, enquanto o eunuco da mesa pensa que isso não parece com nenhum demônio que ele já ouviu falar. Mas por que um assassino teria como alvo pessoas como eles? Só que ele está sentindo o calor saindo do seu corpo. A vasilha com gelo cai no chão e Cheon sai do quarto. Ela está mastigando gelo enquanto pensa que isso vai ensiná-los a não faltar ao trabalho. Ela quer ver o quanto eles gostam de pegar um resfriado de verdade. Eles podem morrer de tanto tremer que ela não se importa. No dia seguinte, Cheon está perguntando brava o que o eunuco-chefe quer dizer com incomodá-la a essa hora. O eunuco se desculpa, mas diz que isso se refere aos eunucos que estavam muito doentes para comparecer no dia anterior. Cheon diz imaginar que eles ainda estejam doentes. Suando e gaguejando, o eunuco diz que sim. Cheon diz que é uma pena. Ela sente muito pelos frágeis e pequenos eunucos. Mas foi só para isso que ele foi ali? O eunuco diz temer que leve algum tempo até que os eunucos doentes possam voltar aos seus deveres. Eles provavelmente precisarão de vários dias para se recuperar. É claro que ele irá escolher os substitutos e enviar para ela agora. Vemos os eunucos doentes quase morrendo de febre. Um deles diz que não há dúvidas de que a Cheon tem um artista marcial treinado a seus serviços. O eunuco-chefe então diz que sentiu que era melhor informar ela pessoalmente primeiro. Cheon ri de forma travessa, enquanto pensa que agora sim. Uma semana depois, a irmã dela voltou. Ela pergunta se os eunucos serviram a Cheon bem na ausência dela. Cheon informa que alguns fizeram, mas outros nem tanto. Para ser honesta, o próprio eunuco-chefe não inspira muita confiança. A irmã diz que ainda assim, a Cheon perseverou admiravelmente. Cheon diz que na verdade sim. Primeiro, ela mandou eles esfregarem o palácio inteiro para limpar. Então se certificou de iniciar os trabalhos de reparo em qualquer perigo que encontrasse. Ela até inspecionou os ralos para verificar se estão limpos. Ela fez tudo o que sua irmã pediu e muito mais. Com um belo sorriso, sua irmã diz que está orgulhosa dela. Cheon tem uma sensação estranha. Sua irmã pergunta qual é o problema. E Cheon diz que se sentiu como um cachorrinho que ouviu falar pela primeira vez que é uma boa garota. Foi só isso. Sua irmã dá uma risada
e comenta que achava que a Xion era mais como um gatinho do que um cachorro. Falando nisso, Xion pergunta se foi por causa de um gato que sua irmã saiu do segundo palácio. Sua irmã confirma. A gata que ela tem em sua residência privada teve uma ninhada quando elas chegaram. Do nada, vemos um gatinho na mão dela, que ela apresenta como sonho branco. A irmã diz que como a Xion cumpre a palavra, pode passar o resto do tempo ali em lazer. Vemos então a Xion pulando um muro. Agora que ela está livre, se pergunta o que vem a seguir. Ela supõe que deveria ir em direção à cidade 41, já que foi lá que ela avistou o lunático. Ela começa a fazer os cálculos e percebe que do segundo palácio para a cidade 41 facilmente levará mais de um dia. Só que ela está animada, já que ela gosta de um bom passeio. Além do que, ela pode pensar em tudo que ela quer perguntar ao lunático ao longo do caminho. Na cidade, Jung está andando calmamente, até que ele vê a Xion. Só que ele não tem certeza se é ela, mas acaba achando que sem chance de ser ela, já que ela foi despachada para o segundo palácio. Então, o que ela estaria fazendo ali? Ele nunca conheceu uma concubina tão obstinada em toda a sua vida. Que a audácia dela, fugir de suas obrigações vestindo todo o traje do palácio interno. Talvez ele devesse ver o que ela está aprontando. De repente, um homem bêbado a para. Ele pergunta o que uma favela nobre como ela está fazendo em uma dama perigosa como essa, claramente trocando as palavras. Jung pensa que deveria revelar seu disfarce, mas Xion fala com a maior tranquilidade do mundo que está em perigo, e logo em seguida mete um socão bem no meio da cara do homem. Jung, que estava se preparando para atacar uma pedra, fica completamente chocado. Dando um socão no estômago dele, ela pede por ajuda. Depois, enquanto dá um chutão nas costas dele, ela pergunta se ninguém vai salvar uma donzela em apuros. E foi game over. Xion volta a andar toda cantarolante, enquanto Jung fica lá boquiaberto. Vendo toda essa brutalidade implacável, ele pensa que não há chance dela ser inteiramente uma novata nas artes marciais. Será se ela é a mestra Xion afinal? Ela vira uma esquina, e Jung continua no encalço dela. Só que quando ele vira a esquina também, ela já sumiu. Ele certamente viu ela indo por aquele caminho. De repente, Xion aparece atrás dele, e pergunta se pode ajudá-lo. Jung engole em seco, e Xion fala que é uma surpresa encontrar o mestre Jung ali. Jung diz que pode dizer o mesmo para ela. Ele estava indo para o segundo palácio discutir sobre o regime de treinamento dela, então a seguiu até ali quando a viu. Parecia que ela estava sozinha e desejava não ser vista, então ele pensou em protegê-la de longe para não interferir nos negócios dela. Suspirando, Xion se pergunta se ele está tão desesperado para vê-la que inventou uma desculpa tão absurda. Jung diz que, já que não há mais necessidade de sigilo, ele gostaria de tomar um chá antes deles se despedirem. Isso é o suficiente para Xion achar que sua teoria era verdade. Aff, ela não entende porque tem que seduzir sem querer todos os homens que ela encontra. Ela diz com uma pena, mas ela realmente deveria voltar rápido para o segundo palácio, pois está com medo. Jung então pede que ela permita ele ir com ela para uma sessão de treinamento, pois a consistência é a chave no caminho de acumular Ki interior. Xion não entende por que ele não aceita não como resposta, então ela acaba concordando. Já no pátio, os dois estão vestidos para treinar. Jung diz acreditar que isso deveria ser suficiente por hoje, dando a entender que o treino já acabou. Ele diz que a resistência base dela é excepcional, para dizer o mínimo, e o mesmo vale para a força física dela. Xion pergunta se então ele diria que ela está em condição de beber uma poção. Jung questiona que poção, e Xion responde que ganhou um elixir medicinal de um conhecido que ouviu dizer que ela estava treinando artes marciais. Ela gostaria de tomar em breve por causa das propriedades dele de melhoria de desempenho. Jung balança a cabeça em negação. Como instrutor dela, ele deve proibir, na condição atual dela, isso.
Mas se ela está tão determinada a buscar suas vantagens, talvez eles possam discutir mais sobre o assunto tomando uma xícara de chá. Então ele fará o seu melhor para ajudá-la. Xion pensa que ele é muito sorrateiro, mas ela não entende porque ele ficou falando sobre chá a manhã toda. Vendo a expressão que ela está fazendo, ele pergunta se a desagradou. Xion responde que quase constantemente, mas ela está mais curiosa quanto às intenções dele de sempre a convidar para tomar chá. Se aproximando dela, ele diz ter achado que tinha deixado claro que é um grande admirador dela. Ele sussurra no ouvido dela que estará esperando ela na casa de chá da cidade no dia seguinte. Assim, ele vai embora. Vendo ele partir, ela pensa que o Jung é um desgraçado de fala mansa e se pergunta o que exatamente ele está fazendo. Vemos um restaurante e Xion acabou de chegar nele. Olhando para todos os lados, ela se pergunta por que o Jung não está em lugar nenhum, depois de toda a insistência, como se fosse morrer caso ela se recusasse a tomar chá com ele. Só que então ela vê o lunático lá. Ela não sabe por que ele está ali. Será se ele foi outra vítima das técnicas de sedução do Jung? Mas ela chega à conclusão de que é claro que não. O lunático está firmemente no acampamento das seitas desviantes, enquanto Jung é tão virtuoso quanto parece. De qualquer forma, ela pode matar 2 coelhos com uma cajadada só. Assim, ela fica cara a cara com o lunático. De forma fria, ele pergunta se ela tem algum negócio com ele. Xion pensa que é claro que ele não reconhece ela de jeito nenhum. Mas ela imagina que isso seja aceitável, considerando que ele nunca viu ela pessoalmente como uma concubina Xion. Ela então pega um dos doces da mesa e o joga para o alto. Usando uma técnica, ela começa a cortar ele ainda no ar. E, por fim, ele forma um lindo cristal em formato de flor. Lunático fica atordoado ao ver aquela técnica. Essa é a 5ª técnica da mestra Xion, fenda sem forma. O lunático, de todas as pessoas, deveria saber bem disso. Se sentando, Xion diz que lhe disseram que ela deveria agradecer por ele ter salvado a vida dela. Lunático diz que ela pode pensar que ele é um ladrão caprichoso, mas por ela, ele faria isso 1000 vezes. Com um olhar de bobo apaixonado, ele comenta que agora que eles estão cara a cara assim, é quase como se eles estivessem em um encontro. Ela não concorda? Espantando os brilhinhos do olhar dele, Xion diz que dificilmente, já que isso é mais um interrogatório do que um encontro. Mas quem diz que o lunático liga para alguma coisa? Ele está tão apaixonado que só manda Xion o interrogar. Ele acha muito emocionante e mal pode esperar para ter a verdade arrancada dele pelas artimanhas letais dela. Xion manda ele não ficar muito animado, já que ela já perguntou ao capanga dele também. No caso, ela está se referindo ao acadêmico. Ela então manda ele responder ela com a verdade e pergunta onde está a alma da verdadeira concubina Xion. Lunático responde que ele pode garantir que já se foi há muito tempo. Ele imagina que ela esteja no céu se tiver vivido uma boa vida, ou reencarnado como alguém ou algo do tipo. Xion fica confusa, sem saber quem é que está ocupando o corpo dela nesse momento. Disseram que a mestra Xion continua viva, no meio da pequena gangue dele. Lunático diz que é apenas um membro da ilustre organização dele. Não há nada com que ela se preocupar, pois eles estão fazendo todo o esforço possível para colocá-la em seu lugar de direito nesse exato momento. Xion pensa que se as afirmações do lunático puderem ser confiáveis, isso significa que a concubina Xion não tem esperança de recuperar seu próprio corpo. Será se ela vai ser um ladrão se continuar habitando ali como faz agora? Lunático então informa, para surpresa da Xion, que o Jung sabe que a alma dela migrou para o corpo de alguém no palácio interno. Na verdade, o Jung está vasculhando o palácio procurando por ela desde que descobriu. Atônita, Xion pergunta por que ele está procurando por ela e como ele descobriu onde ela está. Lunático percebeu que cometeu um pequeno deslize, mas tentou transformar a situação em algo leve e divertido,
respondendo que foi ele quem deixou escapar, embora nunca tenha dito precisamente ao Jung de quem é o corpo que a alma dela tomou. Na época, ele tinha a impressão de que eles dois ainda eram amantes. Mas ele espera que isso não cause nenhum problema a ela. Xion fica furiosa com Jung por ele ser uma raposa astuta. Ele estava pedindo tão persistentemente para tomar chá com ela só para poder sondar se ela é a mestra Xion ou não. Lunático percebe que a Xion está tremendo toda. Então, com um sorriso nos lábios, ele diz que mais uma vez não tem com que ela se preocupar, pois, como sempre, ele está a serviço dela. Depois, o Lunático está bebendo chá sozinho, quando alguém chega. É o Jung, querendo saber se o Lunático falou com a concubina Xion. Lunático responde que sim, mas ele acha que as suspeitas do Jung estão mal fundamentadas. Mas Jung argumenta que a maneira de falar e a natureza do caráter dela são quase uma imitação exata da mestra Xion. Até mesmo a caligrafia dela é igual. O Lunático tem certeza absoluta de que a concubina Xion não é a mestra Xion. Lunático diz acreditar que o Jung provou seu ponto de vista. Mas se a Xion quisesse revelar sua identidade, ela já teria feito isso há muito tempo. Jung manda ele falar claramente, ou então não falar nada. Lunático então diz que, em resumo, se a mestra Xion estivesse fingindo ser uma concubina e procurasse esconder do Jung, não faria mais sentido ela mudar tudo sobre ela, até mesmo a caligrafia? Jung fica em silêncio diante da argumentação. E o Lunático acrescenta que não há dúvidas na mente dele de que a concubina Xion não é aquela que o Jung procura. Jung diz que parece que ele fez o Lunático viajar para tão longe para nada. Ele não teria convocado o Lunático com tanta pressa se não estivesse convencido de que finalmente tinha encontrado a Xion. Então ele se desculpa por fazer o Lunático perder seu tempo. Assim, ele vai embora. E o Lunático pensa que foi um desperdício apenas para o Jung, já que ele não tem intenção de deixar o Jung se aproximar da Xion novamente. Ele espera sinceramente que o Jung continue a desfrutar dessa busca inútil. Ele aproveita seu chá, desfrutando de um momento tranquilo e do agradável cheiro de flores de ameixa. Enquanto isso, Jung e Xion estão frente a frente na área de treino. Xion pensa que lá está ele, seu assassino. Sem dúvidas, ele devia estar pensando se deveria terminar o trabalho durante todo esse tempo, observando cada movimento dela para ver se finalmente encontrou. Irritada, ela diz que, se ela se lembra bem, foi ele quem pediu para se encontrarem na casa de chá ontem. Então pergunta o que ele tem a dizer sobre a ausência dele. Jung se desculpa, mas ele chegou atrasado. De forma fria, ele diz que quando chegou, disseram que ela já tinha voltado para o segundo palácio. Xion fica confusa, pois o comportamento dele ficou frio da noite para o dia. Então ela percebe que talvez ele saiba que ela se encontrou com o Lunático ontem. Mas agora ele acha que ela não é a mestra Xion, já que nada aconteceu. Xion diz que, já que ela foi fiel à sua palavra, ela pelo menos insiste que ele deixe ela beber a poção. Mas, com a aprovação dele ou não, ela vai tomar antes do fim do dia. Jung hesita e pergunta se tem algum motivo para ela estar tão ansiosa. Não é como se alguém fosse roubar a poção dela, se é disso que ela tem medo. Furiosa, Xion manda ele parar de falar de forma evasiva com ela. Jung suspira, enquanto diz que sua única intenção é aconselhar ela sobre os melhores interesses para ela. Um remédio do reino das artes marciais pode seduzir com suas inúmeras bênçãos, mas o risco é que ela destrua seu corpo como resultado. Em outras palavras, o melhor dos remédios pode se tornar um veneno se usado de forma imprudente. Só que Xion está com um sorriso macabro nos lábios, e no mesmo instante manda tudo para dentro. Jung grita desesperado o nome dela, e gargalhando, Xion manda ele contemplar. Nenhum veneno jamais poderá... Só que acho que ela falou cedo demais, pois no segundo seguinte ela está caída no chão. Xion pensa que sem chance, enquanto Jung grita desesperadamente por ela. Meus caros, parece que a Xion superestimou o corpo fraco em que ela se encontra. Imagino que ela não vai morrer, senão a obra acaba.
Mas as consequências disso vão ficar para o próximo episódio. Não se esqueça de deixar um like e um comentário. Se inscrever se ainda não for inscrito. E de se tornar um membro se puder. E até a próxima!